Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o básico que você precisa ter na farmácia do seu cavalo. Isso é importante para todo mundo do cavalo, então bora! Então, gente, vamos começar pelas coisas mais básicas, né? Todo cavalo está sujeito a sofrer acidentes, né? E assim, eu vou dizer que como é um bicho basicamente muito atrapalhado, é muito comum que ele realmente, pelo menos uma vez por ano, dê uma machucadinha. Então é muito importante que a gente tenha alguns medicamentos, algumas ferramentas que a gente pode usar para auxiliar os nossos cavalos quando eles se machucarem. Dessa maneira, inclusive, a gente economiza dinheiro, porque se a gente vai tentar comprar tudo de última hora, muitas vezes a gente compra num lugar onde a gente não fez pesquisa de preço, ou a gente tem que depender do veterinário trazer esse material. E isso também custa um pouquinho mais caro do que você comprar. Lembrando que ter a sua farmácia não substitui o atendimento de um veterinário, né? Então, isso são primeiros socorros ou um raladinho, uma coisa mais superficial. Lembrando que a importância da farmácia é fundamental para qualquer lugar que tenha cavalos, porque inclusive pode salvar vidas, como a gente vai ver aqui mais adiante. Lembrar que muitos desses materiais a gente encontra em casa de coisas hospitalares, né? Então, tem algumas lojas que já têm a maioria dessas coisas num preço bem mais acessível, em vez de ficar comprando em agropecuária tudo. Exatamente. Bom, as coisas que a gente precisa ter para machucados básicos. Então, um corte, né? Uma perfuração, machucados que fazem feridas, você vai precisar ter alguma coisa para desinfetar, né? A gente tem aqui o iodo povidona, que é um sabão com iodo ativado, em que você consegue desinfetar as feridas fazendo a lavagem. Aí temos outra coisa aqui que a gente também pode usar como antisséptico para higienizar as feridas dos cavalos, que é a clorexidina, tá? Clorexidina é muito boa, principalmente para limpar os machucados, mas também no caso do cavalo que tem muito fungo, né? Cavalo que aparece com fungo pelo corpo, pelas patas. A clorexidina é muito usada para poder tratar esse tipo de infecção, tá bom? Prata, ele é um básico para qualquer lugar rural, né? Não só de cavalos, mas também é muito utilizado com bovinos. Ele serve para ajudar a espantar as moscas e matar a bicheira das feridas. Então, se o cavalo já está com uma ferida muito antiga, né? Uma ferida que não foi bem tratada, provavelmente ele está com bicheira. E é assim que a gente trata, aplicando a prata. Algumas marcas também são cicatrizantes, né? Então é legal você dar uma olhadinha nas marcas ali, o que eles fazem. Agora, não usa aquele roxo, gente. Tem um spray, que é um spray de cor roxa, que é muito utilizado em gado. Aquele spray é horrível, ele pode até matar a bicheira, mas ele acaba prejudicando na cicatrização da ferida, tá bom? Então, evita de usar esse roxo em qualquer animal. Temos aqui um unguento. Ele serve do mesmo jeito que a prata, ele ajuda a tratar bicheiras e também ajuda a espantar as moscas. Ele não é o melhor cicatrizante de todos, então se a ferida está muito feia, o interessante é que você passe ele em volta da ferida para espantar as moscas e passe uma pomada mais cicatrizante na ferida em si, para ter um efeito melhor, tá? Então, geralmente as pomadas que a gente usa, elas têm algum tipo de antibiótico nelas, né? Nesse caso aqui, o antibiótico dela é a gentamicina, mas tem de diversas marcas aqui, a gente não vai entrar em detalhes quanto a isso, tá bom? E assim, quando usar a prata, quando usar o unguento, vai depender do manejo, né? Então, se você tem a possibilidade de sempre estar limpando e passando, é legal passar a pomada. Às vezes o cavalo é muito atentado, fica esfregando o lugar da ferida e vai tirar a pomada, então você passa o spray. Então, vai de acordo com o que você tá vendo. O álcool 70, tá? A gente colocou um sprayzinho assim, aqui. A gente colocou um sprayzinho aqui para ser mais fácil de aplicar nos animais. Então, toda vez que você for fazer algum tipo de higienização para fazer uma injeção, você precisa passar o álcool nessa região, tá? Justamente para evitar contaminação. Lembrar de não passar em ferida aberta, né, gente? Esse negócio arde pra caramba. Então é só uma higienização externa. Então, seguindo nessa mesma linha, a gente tem a atadura. A atadura é muito importante, principalmente se o cavalo
tem algum tipo de ferida aberta, quanto mais próxima do chão, mais a necessidade de colocar uma atadura para poder proteger da sujeira mesmo, de entrar sujeira no machucado e aí essa sujeira causar uma infecção e prejudicar até a cicatrização do machucado mesmo. Inclusive, não deixa de clicar aqui em cima se você quer saber mais sobre como fazer curativo no seu cavalo, beleza? A gente precisa da gaze e a gente precisa de algodão, tá? Essas duas coisas auxiliam também, inclusive, na limpeza dos machucados. Gente, é muito importante, a gente fala muito sobre limpeza, simplesmente porque é a parte mais fundamental para cicatrizar uma ferida. Então, se você não está limpando essa ferida direito, não importa o quanto de pomada que você passe, vai dificultar a cura do seu cavalo, tá? Lembrar que tem atadura de vários tamanhos e a gaze tem 2 formatos, né? Então, no formato estéreo, que é esse, e um formato que é um pacotão, tipo aquele ali de algodão, só que cheio de atadura, tá? Essa atadura estéreo, ela é mais para cirurgia, não tem tanta necessidade de ser a esterilizada. Pode ser o pacotão que é mais barato, e como você já vai estar usando um produto antisséptico, então isso já balanceia e mantém o seu animal limpinho. Lembrar que, claro, você não vai guardar o negócio no meio da baia suja, né? Tem que estar numa caixa limpa e tudo mais, mas não precisa ser o estéreo. Quanto ao algodão, existe também outro modelo que a gente gosta muito de usar, rolo de algodão, que ele é bem grande, assim, desse tamanho, que ele vem enrolado, inclusive, em torno de um papel. Esse algodão é o melhor para fazer os curativos maiores, né? Quando tem um corte maior, mais extenso na perna, por exemplo, é importante que você coloque algodão antes de passar a atadura. Aí você consegue fazer como se fosse o paninho da liga. Você faz o paninho de algodão e fecha com a atadura. Aí temos aqui também esparadrapo, né? O esparadrapo ele serve para poder fechar os curativos, né? Para deixar eles mais firmes. Você pode fechar dando um nó, mas às vezes tem alguns cavalos que são mais atentados, né? E algumas situações que é importante de ter o esparadrapo, tá bom? A gente gosta de usar esse grande aqui, até porque a gente vai cortando em diferentes tamanhos. Você vê que inclusive um deles já esgotou. Mas aí a gente consegue, né, escolher o tamanho mais adequado para a situação, né? Sem precisar, inclusive, gastar muito. Ele economiza mais dessa maneira. Temos aqui também, no caso de pancadas, né? Inchaços, um remédio anti-inflamatório tópico, ou seja, você passa na pele do seu cavalo, tá? É bom sempre ter o acompanhamento de um veterinário, por exemplo. Esse daqui em específico não pode passar no sol, porque, né, pode queimar o cavalo. Aí a gente também tem uma pomadinha com base de cânfora, tá bom? Também serve para pancadas, né? Essa é uma pomadinha que dá uma aliviada, né? Na dor e no inchaço dos cavalos, geralmente por possível coice ou qualquer coisa do tipo. Existem várias marcas, várias formulações, tanto das mais sofisticadas quanto as mais simples. Aí você que escolhe qual que é a marca mais adequada para você, beleza? Para! Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve pra gente continuar entregando esse conteúdo pra você. Isso aí, agora bora voltar pro vídeo. E pessoal, uma coisa também muito importante, né, e uma coisa que pode te trazer economia é você ter seringas e agulhas, tá? Então é bom você ter um estoque de seringa e agulha. Eu diria, se você tem um cavalo, no mínimo umas 20 seringas, tá? E a agulha pode até ter um pouco mais. A seringa, a seringa considerada mais quebra-galho de todas é a de 20 ml, tá? A de 20 ml é boa porque ela, se você puxar ela toda, ela tem até 25 ml, tá? Além um pouco da marcação que tá mostrando aqui. É uma seringa média, ela vai quebrar o galho para praticamente todos os tipos de aplicações que você precisar dar no seu cavalo, beleza? Por que é bom você guardar seringa e agulha? Porque é muito mais caro quando o veterinário vem e usa do material dele, tá? Geralmente os veterinários eles cobram pelo material e obviamente eles vão cobrar uma taxinha um pouco maior pelo esforço que eles tiveram de adquirir esses materiais. Então, se você tiver esses materiais em casa, você vai economizar inclusive na consulta dos veterinários, tá? Então, nós temos 3 tipos de agulha, a mais fina, a média e a mais grossa, tá?
Então, elas vão servir para casos específicos. Quando você tem um cavalo que você precisa fazer uma injeção intramuscular, né? Você geralmente vai usar essa agulha aqui, a verdinha, ou a rosa, tá? Por exemplo, alguns cavalos que são mais inquietos, é melhor que você use a rosa, porque senão ele vai dobrar a agulha, tá bom? A gente tem caso aqui, né? A Ariel, por exemplo, é uma égua que eu não faço injeção com essas outras duas agulhas. Eu sempre faço com essa porque ela dobra as agulhas na força do músculo dela, tá? Ou seja, ela se mexe, a agulha entorta e aí dói mais para tirar e você ainda tem que perfurar de novo o animal. Exatamente. Essa daqui geralmente é uma agulha de endovenoso, né? Para aplicar medicamento na veia. Temos casos aqui de cavalo que aplica intramuscular com a mais fininha também, mas é a Erina e ela fica, tipo, imóvel. Parece que você tá, assim, que é um boneco, né? Não é um cavalo mesmo. Então, assim, você tem que conhecer o seu animal e conhecer qual a substância que você tá aplicando nela, né? Pela agulha. Se for uma substância muito oleaginosa, se ela for muito pastosa, muito mais grossa, a agulha fina não vai passar, vai entupir a agulha. Então, aí você precisa de uma agulha mais grossa, né? Então, você precisa conhecer o cavalo e o que está sendo aplicado. Exatamente. Lembrando, gente, que se você for aplicar injeção no seu cavalo, é bom que você tenha orientação de um veterinário. Aqui a gente não vai ensinar como que faz injeção, porque isso é o trabalho de um veterinário. Inclusive, eu chamo a atenção de gente que gosta de fazer esse tipo de aplicação de maneira independente, tá? Você aplicar uma agulha errado no seu animal pode causar complicações sérias, pode destruir o músculo dele, né? Inclusive, esse tipo de material é material descartável. Você vai aplicar uma vez no seu animal, vai pegar essa agulha e jogar no lixo, de preferência numa garrafinha, né? Porque é um material perfurante e esse lixo ele tem um destino específico. Você não pode jogar no lixo, na caçamba de lixo que fica ali no seu condomínio. Inclusive, os veterinários geralmente eles fazem isso, eles vão guardando o lixo hospitalar para depois levar num lugar de descarte adequado. O soro antitetânico ele é fundamental para qualquer pessoa ter, né? Se você tem um cavalo, você precisa ter guardado um soro antitetânico dentro da validade, porque ele pode salvar a vida do seu cavalo, né? O cavalo, ele é um animal que é muito suscetível ao tétano, tá? E ao contrário do que as pessoas acham, que o tétano ele só desenvolve se o cavalo for cortado num lugar enferrujado, na verdade o tétano está no ambiente e qualquer ferida que não está sendo tratada de maneira correta ou fica muito exposta à sujeira, pode ser uma entrada para o tétano, tá? E é muito importante que a gente tenha, porque toda vez que o seu animal se machucar, né, se ele tiver um corte, uma ferida aberta, é importante que você aplique o soro antitetânico nele, tá? Tétano é uma doença que mata cavalo e mata muito rápido. Então, assim, vamos evitar. Até porque um soro desse aqui não custa mais do que R$20 numa loja de agropecuária, tá? Soro antiofídico, tá? Isso daqui principalmente para pessoas que têm cavalo na roça, né? Em lugares mais rurais. Por quê? Porque picada de cobra pode matar o seu cavalo, né? E se você tem um soro antiofídico, ou até 2, pode salvar a vida do seu cavalo, porque pode ser que o seu cavalo seja picado durante a noite. Então, você chega ao amanhecer, o seu cavalo já está com sintomas muito avançados. Então, gente, a gente também tem o pozinho ectoparasiticida, que nada mais é, resumindo, do que um pozinho anticarrapato, tá? É muito aplicado nos ambientes, né, tanto na baia, quanto também dentro da orelha dos cavalos, tá? Carrapato é um vetor para uma doença chamada babésia. Se você quiser saber mais a respeito, tem um card aqui em cima que você pode clicar, tá bom? É muito importante, então, que você tenha material para poder tratar carrapato, tá? Principalmente dentro da orelha, a gente usa esse pozinho ou no ambiente, mas a gente também tem um outro que é em líquido, tá? Também é um ectoparasiticida. Esse daqui não só trata carrapato, como também trata moscas no ambiente, tá? Tem de várias marcas. Esse daqui, como é que a gente faz para usar? A gente pega um pouquinho do que está aqui dentro, dilui na água e pulveriza no corpo do cavalo, tá? Então, como o pozinho, ele não rende muito, né? Não dá para você jogar o pozinho no corpo do seu cavalo inteiro.
a gente aplica mais esse daqui no pelo, né, durante o banho, geralmente. Se você quiser saber um pouco mais sobre como tratar carrapato, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo para vocês. Então é importante que você tenha um para passar na orelha e no ambiente e outro para passar no corpo do cavalo, tá? 2 remédios injetáveis, um é um anti-inflamatório, outro é um antialérgico, tá? Não vamos falar marca, quem tem que indicar para você é o seu veterinário, caso você saiba utilizar. O anti-inflamatório, que é para ajudar principalmente ao corpo a lidar melhor com aquele acidente, e também o antialérgico vai servir muito para feridas que estão em fase de cicatrização. A gente costuma misturar um pouquinho, que é um corticoide, né? Misturar um pouquinho com a pomada para poder evitar do cavalo ter tecido granuloso, né? Que é um tecido exagerado que é causado pela falta de cuidado na hora de fazer o curativo. Outra coisa, pessoal, que é importante de ter é um estoque de soro, tá bom? O soro, ele é muito importante para cavalos que estão passando por algum tipo de cólica, onde eles desidrataram muito, perderam muito fluido, né? Ele também pode ser usado para limpar as feridas, né? E também limpar, por exemplo, irritações nos olhos, nas mucosas, tá? Então, assim, o cavalo tá passando mal e se você sabe como fazer o acesso do soro, às vezes isso pode salvar o cavalo até o veterinário chegar e fazer o atendimento adequado. Se você não souber, clica aqui em cima que a gente tem um vídeo mostrando como que você avalia se seu cavalo está desidratado, que isso já ajuda o veterinário a saber. Não, tá muito desidratado? Vou levar 3, 4 caixas de soro, entendeu? O veterinário já vai mais preparado para atender o seu cavalo. Exatamente. E para fazer a aplicação do soro, a gente precisa de um equipo, tá? Os equipos, eles têm de vários tamanhos, então isso daqui também você precisa consultar com o seu veterinário. Qual é o equipo mais adequado para você guardar? E algumas coisas que podem auxiliar, né? Caso o seu cavalo tenha um acidente, são, por exemplo, a liga de descanso, tá? A liga de descanso, ela vai ajudar a restringir o movimento do cavalo em determinada articulação, por exemplo, né? Se o cavalo tiver com algum inchaço ou com algum incômodo, a liga de descanso pode dar um conforto para ele. Temos também a bolsinha de gelo, né? Essa bolsinha de gelo, ela é ótima para contusões, pancadas, né? Em diferentes locais. Eu indicaria ter pelo menos umas 3 dessa daqui, tá? Guardadas e já no congelador para quando você precisar usar no caso de uma emergência. Também você pode guardar garrafas de 2 litros de refrigerante cheias de água, no caso de você precisar fazer um tratamento de gelo com seu cavalo. E ainda você também pode guardar copinhos cheios de gelo já, né? Copinho descartável. Exatamente, copinho descartável, que aí você corta a pontinha dele e aí você consegue esfregar naquela região, tá? Inclusive, quando o cavalo ele tem alguma contusão, alguma pancada, é interessante que você aplique gelo por uns 20 minutos, né? Alguns tratamentos vão inclusive recomendar que você aplique gelo várias vezes por dia por 20 minutos. Essa bolsa de gelo é legal porque ela é maleável. Então, por exemplo, o cavalo machucou a perna, você consegue dobrar ele em volta da perna, né? Depende, se você precisa deixar 20 minutos, coloca a liga, né? Então, deixa a liga segurando esse negócio e dali 20 minutos você retira a liga e o gelo. É uma saída legal. Esse daí também, ele pode ser esquentado. Então, ele é uma bolsa de gelo quanto uma bolsa de calor, né? De quente. Então, ela tem esses duas funções que é bem bom. Indico que você tenha pelo menos 2 desses baldes guardados, porque se o seu cavalo tiver algum princípio de laminite ou alguma broca, alguma coisa no casco, você pode usar esse balde para poder submergir o casco no gelo ou em outro medicamento que o seu cavalo precise, tá? Eu diria que o investimento é pouco para você ter a prevenção de uma doença que é horrível para o cavalo, que é a laminite, né, gente? Quem já teve cavalo com laminite sabe que não é uma doença fácil. Então, qualquer sinal que você tem de inflamação nos cascos, você já tem que colocar gelo nesses cascos, tá? Quanto mais gelo, melhor. Então, essa é uma saída que é mais economicamente viável do que você comprar
uma bolsinha, né? Essa bolsinha feita para cavalo especificamente, em alguns lugares ela custa R$300 a peça, né? Ou seja, extremamente caro. Esse balde aqui eu diria que você pode comprar por até R$80, às vezes menos do que isso. Eu acho que a gente pagou uns R$20 nesse baldinho. Tá vendo? Então é uma economia grande para você ter já uma prevenção contra a laminite. Só para vocês saberem, é baldinho de misturar argamassa, tá? Para construção, então é bem barato. Outra coisa que é interessante de você ter no seu kit, né, na sua farmácia de cavalo, é uma gilete. Por que uma gilete? Porque quando o cavalo se fere, né, quando ele tem uma perfuração ou um corte, é interessante que você raspe o pelo em volta dessa ferida. Dessa maneira você consegue manter ela mais limpa, mais higienizada, tá? Porque os pelos, eles costumam carregar sujeira para dentro da ferida e aí pode, né, prejudicar, deixar mais devagar a cicatrização desse machucado. Lembrar de só usar a gilete no seu cavalo se você sabe usar, se o seu cavalo é calmo, né? Porque senão você vai acabar, assim, machucando mais do que ajudando. Aí é melhor deixar o vet fazer mesmo. Exatamente, gente. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem algum material que vocês guardam na farmácia de vocês, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever também. Isso aí, galera. Compartilha com a galera do cavalo e nos vemos na próxima semana. Um beijo! Um beijo! Pessoal, não deixa de Pessoal, não deixa de dar um like aqui e se inscrever pra gente poder continuar. Ai, eu sei que tá na minha cabeça isso. Deixa... Para tudo, gente! Não deixa... Não. Não deixa de deixar! Não esquece! Tá, vai de novo. Ou já deixa aqui.